Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29. Assim está escrito na palavra de Deus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amém. Neste mês de agosto e no mês de setembro, as mensagens do púlpito terão por título Cristianismo Essencial. A proposta desses 2 meses é que nós estudemos aquilo que é a essência da fé cristã. Como Jesus Cristo apresentou aquilo que é essencial para os cristãos na sua mensagem. A propósito do Sermão do Monte, que será o objeto da nossa reflexão ao longo desses 2 meses, a propósito do Sermão do Monte, eu fiz uma experiência diferente enquanto eu estava me preparando nas semanas que antecederam este domingo para esta série de mensagens. Esta experiência foi a seguinte: todos os dias, pela manhã, ao invés de ler o Sermão do Monte, eu passei a ouvir o Sermão do Monte. Eu tenho gravado no meu computador o Novo Testamento todo, selecionava o Sermão do Monte, do capítulo 5º ao capítulo 7º do Evangelho de Mateus, e ouvia todas as manhãs o Sermão do Monte e ouvia em oração. Você sabia que para você ouvir a gravação do Sermão do Monte demora apenas 15 minutos? Somente 15 minutos você ouve o Sermão do Monte todo. Isso me fez pensar, enquanto preparava essa série de mensagens, que mestre extraordinário foi e é Jesus. Em apenas 15 minutos, ensinar aquilo que é essencial para a vida do cristão. Quem na história da humanidade conseguiu dizer coisas tão importantes, coisas tão vitais, em apenas 15 minutos de ensino? Aliás, talvez você não saiba, mas se nós somarmos, reunimos tudo o que Jesus disse que está registrado nos Evangelhos, tudo aquilo que foi registrado nos Evangelhos, palavras de Jesus, o ensino de Jesus, nós não temos mais do que 6 horas de ensino. Vocês que vieram de Maringá demoraram mais do que isso. Dava para ouvir tudo que Jesus disse na viagem que fizeram de Maringá até aqui. 6 horas apenas. Mas quem na história da humanidade conseguiu ensinar tanto, com tanta profundidade, em tão pouco tempo? Aliás, nós gastaremos 8 domingos estudando apenas 15 minutos daquilo que Jesus disse. Tal é a profundidade e o conteúdo. Por isso, eu decidi começar essa mensagem pelo final do Sermão do Monte, lendo o final, a conclusão deste sermão. E o que nós lemos há pouco nos diz o seguinte: as pessoas ficavam encantadas, ficavam maravilhadas diante daquilo que Jesus ensinava e diziam: ele ensina com autoridade, ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está ensinando, a coerência entre aquilo que ele diz e aquilo que ele é, aquilo que ele vive. Ele não ensina como ensinavam os escribas, como ensinavam os fariseus. Tendo consciência da majestade, tendo consciência de quão extraordinário é o ensino de Jesus, quão extraordinário é o que nós examinaremos neste domingo e nos próximos domingos, agora sim, quero pedir que você fique em pé, abra novamente a palavra de Deus e o faça abrindo-a no 6º capítulo do Evangelho de Mateus, e nós leremos alternadamente a partir do versículo 25 até o versículo de número 33. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25 até o versículo de número 33. Ou melhor, até o versículo de número 34. Encha bem os seus pulmões de ar, pronuncie as palavras pausadamente, leia de modo bem audível para que possamos, com toda a força, toda a alegria, realizar esta leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 25.
Assim diz a palavra de Deus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vosso? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Louvemos a Deus com o aleluia. Veja a seguinte cena. São 3h da manhã, tudo está silencioso na casa, todos dormem. O cachorro dorme, o gato dorme, o seu cônjuge dorme profundamente e para você até irritantemente. Mas você não consegue dormir. São 3h da manhã. Mas você precisa dormir porque você precisa estar no trabalho às 8h da manhã, mas você não consegue dormir. Mas não é qualquer trabalho, não é mais um dia de trabalho, é o primeiro dia de trabalho no seu novo trabalho, no seu novo emprego. Foi muito difícil conseguir esse emprego, foi muito difícil encontrá-lo. Você estará, algumas horas depois, entrando num novo escritório, conhecendo uma nova equipe de trabalho, recebendo tarefas pela primeira vez. Você sabe que a economia não vai bem, você sabe que você terá de apresentar resultados se você quiser permanecer nesse trabalho, se você quiser ter êxito nesse trabalho. Você sabe que o mercado está cada vez mais competitivo e tudo isso está na sua mente às 3h da manhã. Se você tem 23 anos, esse será o seu primeiro emprego, seu primeiro trabalho depois de ter terminado a faculdade. Se você tem 35 anos, você tem filhos, você tem uma família, você tem responsabilidades, portanto, tem de dar certo esse novo trabalho. Se você tem 45 anos, você não é mais um menino. Esperam de você consistência na sua vida profissional, esperam de você consistência como um profissional. Se você tem 55 anos, talvez você diga para você mesmo: não é mais tempo de fazer aventuras, não é mais tempo de me arriscar, já passei da idade. Se você tem 65 anos de idade, a aposentadoria está se aproximando e você está pensando nas alterações que você terá de fazer na sua vida, nas adequações orçamentárias que você terá de fazer. Bem, não importa qual a sua idade, todas as pessoas, nas diferentes fases da vida, têm de lidar com as seguintes questões: será que eu vou dar conta do recado? Será que eu vou conseguir lidar com as pressões? Será que eu vou conseguir pagar as minhas despesas? Será que não vai me faltar nada e não faltará nada
para a minha família, não importa se você tem 23 anos, se você tem 35, 45, 55, 65 anos, essas questões sempre se apresentam e não é impossível que alguém diante dessas questões não venha perder o sono, não venha acordar algum dia às 3 da manhã e não consiga mais dormir pensando nessas questões. Mas eu comecei dizendo que eram 3 horas da manhã e você não conseguia dormir. Você olha novamente para o relógio e já não são mais 3 horas, são 4 horas da manhã. Você toma o seu travesseiro, bate no travesseiro, ajeita o travesseiro, busca uma posição bem confortável para a sua cabeça, e quando você começa a se ajeitar no travesseiro, você sente uma dor no pescoço. Você leva a mão, sente que está enrijecido o seu pescoço, começa a pensar que tem algum volume diferente, e de repente você diz para si mesmo: meu Deus, será que eu estou com câncer? Será que é um tumor? E se eu tiver de fazer quimioterapia, como é que eu vou conciliar com esse trabalho? Será que o plano de saúde vai cobrir as despesas? Será que será considerado doença pré-existente? Chega. Tudo isso pode ser resumido num nome. Você conhece muito bem: ansiedade. O ansioso possui uma mente fértil para imaginar problemas, mas uma mente muito fraca para encontrar as soluções. Mas o que significa ficar ansioso? O que significa ter uma madrugada insone? Significa que você é um ser humano, significa que você é uma pessoa, significa que você enfrenta medos e limitações, não significa que você seja um desequilibrado, não significa que você seja um desqualificado, não significa que você seja um fracasso na sua vida, não significa que você não tenha fé, mas significa apenas você é um ser humano submetido a pressões. Significa apenas que você está sentindo ansiedade, você está se sentindo ansioso. Mas ouça isto: não significa que você não seja um cristão. Cristãos verdadeiros também passam e também sofrem com a ansiedade. A questão fundamental, a questão central é a seguinte: você pode e você certamente será visitado pela ansiedade em algum momento da sua vida. O que você precisa é aprender a lidar biblicamente com a ansiedade. O que você precisa é aprender a lidar com a ansiedade de tal modo que você não seja dominado pela ansiedade. Você será visitado pela ansiedade, mas você precisa aprender a não ser aprisionado pela ansiedade. Este é o objetivo. Não é uma vida sem nenhum momento de ansiedade, mas uma vida que não se deixa aprisionar pela ansiedade. Jesus foi visitado pela ansiedade. Você se lembra do Getsemane? Jesus em oração, em grande agonia, começa a transpirar e o seu suor, as gotas de suor se transformam em sangue. Se isto não for ansiedade, eu não sei o que é ansiedade. Mas Jesus, orando, falando com o Pai, pede que, se possível, aquele cálice seja afastado dele. E depois de orar, depois de estar na presença de Deus, Jesus levanta-se em paz e caminha de cabeça erguida rumo ao Calvário. Jesus enfrentou momentos de ansiedade também na vida dele. Portanto, você pode ser visitado por momentos de ansiedade, mas você precisa aprender a não ser aprisionado pela ansiedade. A boa notícia é que Jesus nos ensina a lidar com a ansiedade. Hoje, psiquiatras e psicólogos denominam a ansiedade de mal do século. Revistas comportamentais, revistas acadêmicas tratam desse tema, mas Jesus, há mais de 2000 anos, há mais de 20 séculos, Jesus já falou sobre a ansiedade e nos ensinou como deveríamos agir diante da ansiedade. O que é que nós temos nesse texto? Como Jesus nos ensina, então,
a que lidemos com a ansiedade. A primeira coisa que nós encontramos ao olhar para esse texto é a seguinte: a vida é mais. A vida é mais. A vida é mais do que os prazeres da mesa, a vida é mais do que os prazeres da sociabilidade, a vida é mais do que diversão, a vida é mais do que obrigação, a vida é mais do que sucesso, a vida é mais do que fracasso, a vida é mais do que aparência, a vida é mais do que juventude ou velhice, a vida é mais do que viver casado ou viver solteiro, a vida é mais do que elogio ou do que as críticas que recebemos. A vida tem disso tudo, mas a vida não pode ser resumida, não pode ser reduzida a nenhuma destas coisas. O problema com a ansiedade é que ela faz com que a vida seja menos e não mais que Deus planejou que ela fosse para nós. A ansiedade faz com que a vida seja menos alegria, menos contemplação, menos apreciação da criação. A ansiedade faz com que a vida seja menos sono, menos sonho e muito mais insônia e mais pesadelos. É isso que a ansiedade faz. Rob Bell, um pastor norte-americano, ele conta que estava em férias com seus filhos, com a sua família, e eles estavam caminhando por uma praia. E os meninos, ainda pequenos, se encantaram com as conchinhas que eles encontravam naquela praia e começaram a pegar para colecionar as conchinhas, na verdade, fragmentos de conchas coloridos, bonitos. Era a primeira vez que eles faziam aquilo e eles estavam entusiasmadíssimos com aquela experiência. Caminhavam e iam reunindo mais e mais conchas, quando de repente, eles avistaram, aproximadamente 15 metros, boiando sobre a água, uma grande e bela estrela do mar. O filho mais velho, conta a ele, deu aquele sorriso, olhou para o pai, com aquela carinha de criança, dizendo: é minha, pai, é minha. E correu na água na direção da estrela. Quando ele chegou, aproximou-se, ele hesitou, olhou na direção do pai e começou a retornar. Olhava para o pai, olhava para o irmão, era possível perceber que ele estava indeciso, não sabia se retornava para apanhar a estrela, se desistia. Então o pai gritou para ele, dizendo, incentivando: filho, vá em frente, pegue a estrela, vá em frente, ela é sua. E ele respondeu, olhando para o seu pai: eu não posso, papai, eu não posso. E apontou para o pai: eu estou com as minhas mãos cheias, eu não tenho como pegar a estrela, eu não posso, papai. Que imagem fantástica para a ansiedade. Que imagem fantástica. O ansioso enche as suas mãos com as conchas e não pode pegar a estrela que tanto deseja. Não é que as coisas e causas que o ansioso está abraçando não sejam boas, não sejam justas, não sejam corretas. São boas. O que não é bom é a ansiedade. É a ansiedade que faz mal. O ansioso pensa que está tornando a sua vida maior, abraçando mais coisas, mais obrigações, quando na verdade está tornando-a menor do que ela realmente pode e deve ser. A vida é muito mais do que as mãos cheias com uma porção de conchinhas. A vida é muito mais do que isso. A vida é mais do que a nossa conta bancária, é mais do que a nossa posição social, é mais do que os nossos títulos ou qualquer outra coisa que nós possamos agregar a ela. A vida é mais do que aquilo que nós comemos, bebemos e vestimos. A vida é mais do que isso, ensina Jesus. Mas justamente porque a vida é mais do que estas coisas, é mais do que isso, a vida vale mais do que todas estas coisas. Esta é a segunda verdade que Jesus ensina. A primeira, a vida é mais. A segunda, a vida vale mais do que estas coisas. Veja o que Jesus disse no texto que nós lemos. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves?
Para ensinar o valor da vida, Jesus gostava de recorrer à comparação com as aves, com os pássaros. Em outra passagem, Lucas, Evangelho de Lucas, veja o que Jesus escreveu, que Jesus disse o que está escrito: não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Lucas 12, 7. Pardais nunca foram muito apreciados ou populares. Canários são apreciados pelo seu canto. As águias, então, pelo seu porte, pela sua beleza, pelo voo preciso, pela capacidade que tem em caçar. Você já viu um exército cuja bandeira, cujo estandarte tenha estampado um pardal? As águias, os falcões, estão aos montes como símbolos da bravura, da coragem, da beleza, nas bandeiras militares. Mas os pardais, pobrezinhos dos pardais, ninguém os quer como símbolos. Veja mais um versículo, Mateus 10, 29. Não se vendem 2 pardais por um asse? O asse era a menor unidade do dinheiro da época, uma espécie de centavos, correspondente aos centavos que nós temos hoje. Para você que se distraiu, começou a perder o fio da meada do sermão, eu vou propor o seguinte: faça uma conta comigo. Quanto custava, no tempo de Jesus, 2 pardais? Um asse. Se você quisesse comprar 4 pardais, quanto é que você precisaria? 2 asses. Veja agora um outro texto no Evangelho de Lucas também. O texto está na tela. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Ué, o que é isso? Será que era ajuste fiscal também? Era crise? Nós não inventamos as promoções, elas são antigas. Na verdade, 4 pardais custavam 2 asses, mas o 5º pardal era brinde, era para agradar o cliente. Compre 4 e leve 5. As promoções começaram há muito tempo na história. Mas Jesus escolheu a mais comum, talvez a mais insignificante das aves, os pardais, para ilustrar a verdade divina a respeito do cuidado que Deus tem por nós, seres humanos. Sobre os pardais, Jesus disse em outra parte do Evangelho: todos eles são conhecidos diante do Pai, e nenhum deles, nem um só, cairá na terra sem o consentimento de Deus. Deus vela pelos pardais. Isto inclui o 5º pardal, aquele que entrou de brinde no negócio. Agora veja essa afirmação feita pelo escritor Max Lucado. O texto está na tela e diz assim: a sociedade tem a sua cota de 500 pardais. O que eles têm em comum é um sentimento de pequenez. Um sentimento de pequenez. Não há quem na vida, em algum momento, não tenha se sentido o 5º pardal. Na expressão popular, nós diríamos o patinho feio. Eis algumas situações: não ser escolhido por nenhum dos 2 times de futebol na infância ou na adolescência, ter sido o único a não ter sido convidado para a festa, a única pessoa do grupo que foi deliberadamente ignorada e não recebeu o convite, ser abandonado pelos pais na infância, ver o cônjuge fazer as malas para nunca mais voltar, levantar todos os dias e ir trabalhar num trabalho enfadonho, num trabalho mecânico, num trabalho que está longe de ser aquilo que você sonhou para a sua vida. Veja novamente Mateus 6,26, Jesus dizendo: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Você pode se sentir, e talvez você esteja se sentindo, o 5º pardal na sua vida nesse momento. Você pode ficar ansioso, mas Deus quer que você saiba hoje que a vida é muito mais. E Deus quer que você saiba que você tem valor para Ele, que a vida que Ele concedeu a você, custou a vida do seu próprio filho. A vida vale muito mais. Por isso,
Não tente reduzir a sua vida, não tente reduzir a sua aparência, não tente reduzir a sua vida ao seu bem-estar físico. A vida é muito mais do que isso, é o que Jesus nos ensina neste sermão conhecido como Sermão do Monte. A ansiedade é uma espécie de droga. A ansiedade vicia as pessoas, torna-as dependentes. A ansiedade rouba a energia que hoje deveria ser dedicada ao que nós precisávamos fazer e faz com que você chegue ao dia seguinte já cansado, já esgotado. O ansioso acaba sendo consumido pela ansiedade. A ansiedade nunca vai fortalecê-lo, a ansiedade vai apenas enfraquecê-lo para aquilo que você precisa fazer no dia seguinte. Como é que eu saio disto? Eu sei que a ansiedade faz isso, mas a questão que talvez você se levante, pastor, como é que eu saio desta condição? Você só pode dizer não para a ansiedade se você tiver dito sim para o reino de Deus e se tiver dito sim para o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. É preciso dizer não para a ansiedade, e nós fazemos isto dizendo sim para o reino de Deus. Veja Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Reino, aqui nessa passagem, é sinônimo da vontade de Deus. O que Jesus está ensinando é: busque a vontade de Deus em primeiro lugar, esteja em sintonia com a vontade de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas, você não precisará ficar ansioso por elas. A ansiedade crônica é o resultado de entulharmos a nossa vida com coisas e mais coisas, tarefas e mais tarefas, sem que estejamos sintonizados com aquilo que Deus realmente deseja para a nossa vida. É por isso que nós ficamos ansiosos, porque nós perdemos a sintonia com a vontade de Deus. Ficamos ansiosos porque queremos agradar aos outros, ficamos ansiosos porque queremos impressionar as pessoas, ficamos ansiosos porque fizemos dívidas para adquirir coisas, para impressionar pessoas que nós não sabemos bem se gostamos delas e se elas gostam de nós, mas nós gostaríamos de impressioná-las. Ficamos sobrecarregados porque queremos provar o nosso valor para os outros. Jesus, entretanto, ensina: a sua vida é muito mais do que isso. A sua vida vale muito mais do que isso. Não caia na armadilha da ansiedade. A sua vida tem valor eterno para Deus. Ela vale muito mais do que estas coisas que foram mencionadas. Quero terminar dizendo para você: convide a Cristo. Convide a Cristo para ocupar o centro da sua vida, para que Cristo esteja no centro da sua vida, e a ansiedade desaparecerá, e as demais coisas estarão no lugar correto, Faça a entrega de tudo aquilo que tem ocupado o centro da sua vida e, consequentemente, deixado você ansioso. Leve isso à presença de Deus, leve agora, leve hoje e faça essa entrega, faça isso. E eu tenho certeza que você vai experimentar a paz de Cristo no seu coração. Você vai experimentar a paz de Cristo na sua mente, de um modo que você não experimentou ainda. Faça isso e eu tenho certeza que você vai dormir muito bem essa noite e vai acordar amanhã bem disposto para trabalhar, para a glória de Deus, para o louvor, para a honra dEle. Que Deus o abençoe nessa busca do reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém.